Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast. Hoje, nós estamos recebendo nos nossos estúdios o vereador por Palmeira dos Índios, Helindo Neto. Satisfação enorme, Helindo, você ter aceitado o nosso convite para a gente conversar, né? Bater um papo. Eu que agradeço, Roberto, pelo convite, pela oportunidade. Fiquei muito lisonjeado, tá? Esperava há muito tempo estar aqui, espero voltar outras vezes. Muito obrigado pela recepção, a Tribuna do Sertão, e vamos conversar. Vamos conversar. Tá a cara do teu pai. Obrigado. Isso foi uma mistura, né? É, Você é eu, filho de James Ribeiro, do ex-prefeito, né? Tu é filho do ex-prefeito por Palmeiras dos Índios, James Ribeiro, e Mozabelle, uma excelente profissional, grande enfermeira, professora, SESMAC muitos anos, né? é, Eu digo que eu conheço tudo, viu? A é, família toda. Neto do saudoso Helenildo Ribeiro, muito como o orgulho, nome já diz, né? com muito orgulho. É. Mas vamos deixar a Solinhas falar, porque agora o momento é seu, porque o mandato é seu, está como vereador por Palmeiras dos Índios. Como é, Neto, chegar a, a um mandato na Casa Legislativa, no caso, como vereador, muito bem votado, não foi? Você foi muito bem votado, e trazendo toda essa bagagem e responsabilidade, né, política que o seu nome traz. Com certeza, Roberto. E assim, não dá para a gente deixar essa linhagem, né, É. a história familiar de fora, porque como eu disse no meu discurso, no meu primeiro discurso, no dia da posse, eu estou lá graças a um legado, né? Um legado que foi iniciado, que foi iniciou-se, começou a ser passado, um legado político da época do meu avô, Elenildo Ribeiro, que até hoje me abre muitas portas. Esse legado foi sendo passado por uma política da forma que ele fazia, né? Que foi a forma que meu pai e minha mãe aprenderam a fazer, deram continuidade, que eu quero dar continuidade. Estou iniciando a minha trajetória agora, mas ainda hoje colhendo os frutos do meu amado e saudoso avô Elenildo Ribeiro. Então, assim, é uma responsabilidade enorme, porque além do legado familiar, eu tenho o mesmo nome do meu avô. É. Então, assim, é uma honra muito grande, um prazer muito grande, mas que me dá um peso e uma responsabilidade enorme, né? Então, assim, por isso que eu tenho feito de tudo para conduzir o meu mandato, as minhas ações, as minhas palavras, sempre naquele momento ali que você pensa em fazer sair um pouco do controle e Do eixo, estourar, vai né, fora. do eixo, porque é uma pressão muito grande, e aí sempre naquele momento você dá uma respirada e pensar o que meu avô faria, o que minha mãe faria, porque eu sou ciente da responsabilidade que eu carrego, e a carrego com muito orgulho. É, verdade. E falando nessa questão da responsabilidade, como já você já tem demonstrado, assim, na minha opinião, é, como é mais o neto, é, que as pessoas conhecem, né, filho, mas o vereador, eu acho que não vai fugir muito da sua personalidade, não. Porque quando você observa a sua postura, quando você vai na tribuna, como você se posiciona, e até a forma de você cobrar é uma coisa muito que eu acho que é muito parecido com o seu avô. É bom, assim, porque as pessoas vão comparar. Oxe, é neto, e o avô era assim, se for muito, né, distorcido, né, assim, de um para o outro. É, exatamente. Mas você está indo, aparentemente, né, no caminho certo, assim, né, assim, a ser seguido, se é essa a sua intenção. E falando nisso, você já iniciou seu mandato com alguns questionamentos, algumas cobranças sobre transparência, né? É isso que as pessoas podem esperar de Helenildo Neto nesse mandato? Como é? Roberta, com certeza, né? Porque assim, não apenas isso, porque como você bem colocou, essa minha postura, a minha forma de falar, é a mesma que eu estou aqui com você, que a gente estava antes de iniciar o programa, porque o É, Elenildo que as pessoas veem lá na Câmara, na tribuna, veem nas redes sociais, quem me acompanha, não é um personagem. Aquele é o Elenildo Ribeiro Neto, sou eu. Então, assim, da mesma forma que eu fiz a minha campanha, da mesma forma que as pessoas que me conhecem desde novo, que acompanharam a minha formação, quem me conhece sabe que aquele que está ali na Câmara de Vereadores de Palmeira, a forma que eu me expresso, eu busco sempre ser respeitoso ao máximo. Por mais que perfeito. eu cobre, por
por mais que eu cobre, eu não faço ataques pessoais, não é a minha linha. Eu sou contundente, porque eu tenho que ser na minha função. Eu É. sou firme, mas eu não desrespeito ninguém. É Eu- porque você não precisa você gritar para você Não ser ouvido, precisa. né? E a minha posição de vereador, eu eu preciso fazer jus a ela. Um vereador é um representante da população. Eu acho que o povo não quer ninguém ali brigando no sentido de De falando ataque, alto, gritando. gritando, atacando pessoalmente ninguém. O que as pessoas querem de um vereador é que brigue e lute pelo povo, que cobre. Porque a gente tem visto a situação de algumas coisas em Palmeiras, de algumas áreas. É isso, né? Então, essa questão de uma das. Então assim, Roberto, o meu mandato, eu iniciei muito cobrando transparência, eu apresentei diversos requerimentos à prefeitura de informações. Mas por que o Helenildo apresentou, o vereador Helenildo apresentou esses requerimentos? Porque ninguém tem acesso a essas informações. E a publicidade, ela é um princípio fundamental da administração pública. Não tem uma democracia limpa, não tem uma administração responsável se não tiver publicidade. A gente tem, Roberta, alguns casos trazendo para a realidade de Palmeira, que é o que nos interessa no momento, Ah, extratos de contratos firmados pela Prefeitura de Palmeira dos Índios, fazendo contratações publicadas no Diário Oficial da Prefeitura, que não constam os valores que estão sendo pagos para a gente complicado. fiscalizar. Então, assim, eu estou solicitando isso, eu solicito esse tipo de informação, porque a Prefeitura falha nisso. A gente está entrando, Roberta, no mês 5, que a gente já está perto da metade do ano. A Prefeitura não enviou os balancetes mensais para a Prefeitura, para a Câmara ainda. É uma obrigação legal. Não é um favor que ela faz, não é facultado a ela fazer isso. Ela é obrigada e mesmo assim não faz. Hoje os vereadores não têm como analisar os números, os balancetes, a questão financeira da prefeitura, porque a prefeitura não encaminha uma coisa que é lei. Imagine o que não é. Então, assim, eu preciso saber onde estão as falhas, porque eu não estou lá para cobrar por cobrar. Eu não estou lá para fazer uma oposição do quanto pior, melhor, de uma política do caos, não. Eu estou lá, inclusive, para sugerir soluções, para sugerir saídas, que é essa a nossa função. A do legislador, a do vereador, além de tudo, é fiscalizar, mas também orientar. Por isso que os poderes têm que ser Harmônicos. harmônicos entre si. Mas minhas cobranças são porque a prefeitura não age como deveria agir, principalmente com questão de transparência, cumprimento de obrigações também não. Porque a E gente, você cobra porque, afinal de contas, você não está tendo. Se as informações fossem passadas a contento, porque até você disse, né, que passam, às vezes, algumas, mas não são completas, né? Isso. exatamente, eu solicitei, por exemplo, eu recebi denúncias, e isso foi público, foi noticiado inclusive pela Tribuna do Sertão, a ausência de pagamento do PASEP, de boa parte dos servidores públicos. Certo. Ou a ausência de pagamento ou pagamentos muito abaixo, incompletos. Por que isso aconteceu? Hum. A gente não sabe. Aí eu solicitei as informações. Disse, não, se essa situação está acontecendo com esses servidores que me denunciam, pessoas têm acesso a mim pelo meu WhatsApp, pelas redes sociais, denunciam e a partir disso eu formo a minha pauta, É. os meus requerimentos. Eu apresentei o requerimento solicitando informações dos repasses das contribuições obrigatórias e do PASEP dos anos de 2020 a 2024. Ou seja, 2020, 2021, 22, 23 e 24. Me responderam informando apenas que estava tudo ok quanto ao ano de 2020. Isso não é uma resposta. É. Isso não é uma resposta. Foi como eu disse. Então, a gente vai demorar um pouquinho mais, porque a gente está fazendo E me responderam levantamento, isso isso é. mais de 2 meses depois do meu requerimento. Aí eu peço informações referentes a 5 anos e me respondem referente a um. Oh, eu não perguntei apenas disso. Eu solicitei as informações referentes aos gastos do carnaval. Aí me mandaram apenas informações dos contratos das bandas, apoio aos blocos, mas não mandaram os valores das estruturas de palco e som, não mandaram quanto foi gasto com o trio elétrico da festa do bloco que foi feito na Palmeira de Fora. Então, assim,
são muitas questões que a gente não entende o porquê estão sendo omitidas. Eu solicitei cópia do contrato da Prefeitura de Palmeira dos Índios. O que foi que ela assinou para permitir que a Águas do Sertão viesse para Palmeira? Quais foram os instrumentos? Eu quero cópia. Até hoje não me foi respondido. Porque sem a gente ter certeza de quais são as obrigações e os direitos de Águas do Sertão, como é que eu vou poder acionar a justiça? Ah, Eu vou dizer que ela está descumprindo uma cláusula contratual se eu não tenho o contrato. ah. E foi como eu falei, se a prefeitura não quer agir, se tem algum motivo que ela não está nem se posicionando cobrando a empresa, deixa que eu cobro. Deixa que eu cobro. Se a administração do município, se a prefeita não quer se posicionar, não quer se indispor com a empresa, deixa que eu me disponho. Deixa que eu cobro, não tem problema não. Eu estou aí, eu me exponho, não tem Ela nenhum. vai cuidando de outras Agora, coisas e você vai ajudando nesse sentido. agora me dê o que eu pedi e o que era para ser público. É isso que eu venho cobrando e é isso que a população precisa. Foram vários e vários requerimentos que até hoje estão sem respostas. Não tem sido fácil. Algumas dessas medidas a gente está buscando os caminhos legais, seja diretamente via justiça, para obter essas informações, seja representações ao Ministério Público com relação a outras infrações, que são infrações. Alguns casos já são infrações. Então a gente precisa que o Ministério Público e a Justiça nos ajudem, tanto para que a prefeitura responda o que eu estou solicitando, porque eu não estou pedindo um favor. Eu não estou pedindo um favor. Quando eu apresento um requerimento, esse requerimento é aprovado, a prefeitura, por lei, pela lei orgânica e pelo regimento da Câmara de Vereadores de Palmeiras dos Índios, ela tem a obrigação, Roberta, de me responder. Quando o vereador apresenta um requerimento. A secretária e a prefeitura não está fazendo favor. Ela tem a obrigação de responder. E não está respondendo. Então, se não querem responder quando eu solicito dentro da minha função, que me respondam com a provocação da justiça ou do Ministério Público. Mas eu vou cobrar. É uma pena, porque assim, era uma coisa que é para andar, como a gente disse inicialmente, de forma harmônica, né? Ah, Porque, afinal de contas, apesar de serem independentes, mas o ideal é que exista harmonia entre os três poderes, no caso, né? claro, com certeza. Assim, eu acredito que facilita muito o trabalho de todo mundo e termina o beneficiado maior e o objetivo Quem a ser deve ser. alcançado, que é a população. Que é quem deve ser assistida e beneficiada de toda forma. Não é interessante para ninguém estar toda hora brigando, apresentando denúncia, nada. O problema é que os problemas não são resolvidos. Os problemas não são resolvidos. Você também não pode ficar calado, né? E É eu não sua, é posso, sua eu obrigação, não né? vou me omitir. É. Eu estou lá como um representante do povo, do povo. Então assim, eu não vou me omitir. Não vou calar, não vou deixar de usar a tribuna da Câmara, não vou deixar de usar as minhas redes sociais por motivo nenhum. A minha postura não vai mudar. Não vai mudar. E da mesma forma, quando a prefeitura acertar, eu também não tenho o menor problema em dizer que houve um acerto. É isso Eu aí. não tô lá. Eu já votei, Roberto. As pessoas sabem que eu sou oposição à atual prefeita e ao grupo político que ela representa. Mas eu já votei matérias favoráveis que a prefeitura mandou para lá. Eu não fui empecilho para a questão do orçamento. Eu não fui empecilho para a criação da lei para facilitar os pagamentos de débitos para pessoas físicas, para sair da justiça e ser possível pagar pela via administrativa. Eu votei favorável a tudo isso. Até porque a oposição, eu acredito que só haja realmente quando você está numa disputa. Agora acabou, o palanque já foi de Já mão dada. desarmou que a gente, Agora essa questão que a gente precisa tem hoje. pontuar o que, porque às vezes, desculpa, né, te Não, interromper, mas só para não, eu raciocínio, né, a gente precisa entender que você está numa posição onde você tem toda a liberdade e autonomia, porque não está participando da parceria, não, como é que eu posso chamar? Do, junto ao legislativo, ao executivo, entendeu? Então você já tem uma posição mais independente. perfeito. Isso, é isso. E a gente precisa entender o seguinte: a oposição de eleição, ela é uma coisa. E a oposição a nível de, quando você passou a eleição, a oposição a nível de governo, é uma outra situação totalmente diferente. A minha oposição na Câmara, ela não é eleitoreira. Ah, A minha oposição na Câmara é uhum. porque não existe democracia sem oposição.
Porque se a gente não tiver oposição, se não tiver alguém cobrando, a prefeitura vai continuar a se informar os valores que paga os contratos, as licitações, vai continuar publicando extratos de contratos sem valor. A prefeitura vai fazer o que quer e ninguém vai cobrar. E, no final das contas, quem é prejudicado? O povo, a população. Roberto, é impossível a gente fechar os olhos para o que está acontecendo na saúde de Palmeiras, aquela questão da central de marcação e tudo mais. Eu apresentei a indicação e espero que seja atendida para que as marcações de exames e consultas e as entregas de remédios saiam da central e retornem para os postos de saúde, como sempre foi. É até mais fácil, né, para as pessoas. É, Fácil pra... porque o que todo gestor tem feito hoje é buscar desconcentrar essas questões administrativas. Nem tanto descentralizar, mas desconcentrar mesmo. Porque como é que você bota toda uma cidade do Porto de Palmeira dos Índios, para todo mundo fazer marcações em um único lugar? Seja essa pessoa da zona rural, da periferia, do centro. Você não pode tratar todo mundo como se todos tivessem a mesma condição. O morador do Caldeirão de Cima, ele não tem a mesma disponibilidade e a mesma condição de estar na fila da central de marcação do morador do São Luís. São situações totalmente diferentes. Você está tratando de forma igual duas pessoas em duas situações totalmente desiguais. Isso não é justiça. Isso não é justo. Então, assim, a minha situação de oposição, ela é para atender às demandas da população. Mas, na hora que a prefeita mandar coisas boas para a cidade, que sejam boas para o povo, ela não precisa nem se preocupar em me dar um telefonema. Sentar comigo é que não precisa mesmo. Não precisa se preocupar em me dar um telefonema, nem mandar um WhatsApp. Porque o que for bom para o povo chegar lá, como eu já votei, eu vou votar e vai fluir. Agora, ela que não me mande qualquer coisa. Porque qualquer coisa, por mim, não passa. Até porque você, volta a dizer, é a sua obrigação. Você está lá para representar, para cuidar, para legislar, para ajudar também no que for, no que tiver ok. Alguma falha, falta. Não vou dizer nem erro, nem injustiça, porque é como diz a gente, quando você faz uma denúncia, você, ó, aconteceu aquilo. Eu, como jornalista, recebo uma denúncia. Apurar. Aí eu vou, não é isso? A minha Que foi função está que sendo isso, de apurar. Quando chega uma denúncia para mim que eu apresento um requerimento, o que é que eu estou fazendo? Estou apurando. O problema é que é como se você, jornalista, fosse atrás da pessoa, para brigar, para ou a pessoa que moralizar, para denunciou, coisa. você vai lá apurar e a outra parte fica em silêncio e não lhe recebe. É Aí a você. forma que tem sido É. comigo. Tá entendendo? Sinceramente, Alberta, eu não vejo motivos para isso, porque eu não faço agressões a verbais a ninguém da prefeitura. Eu faço as minhas cobranças de maneira posicionada, né? Firme. Mas eu não parto por ali. Então, assim, não tem o porquê disso, e eu acho que é a função de todos que estão ali. Não é a função do Helenildo. Porque se chegar coisa boa, eu vou votar favorável. Se chegar coisa ruim, eu vou votar contra. Porque todo mundo está passível de boas e más ideias, Com certeza. não é? É, Não é porque às vezes a pessoa apresenta uma ideia, é. acha que é boa, quando chega lá, outra pessoa olha com outros olhos e diz, rapaz, isso aqui não Não é é dessa legal, forma, é. não é legal, vamos mudar. E todo mundo conversando, dialogando, resolve. O problema é que eu estou tendo um monólogo. Era isso Eu que eu estou sei. falando, Como é eu que está falo, lá? falo, Era falo, isso que eu ia chegar e a nesse ponto. prefeitura não me responde. Não, Então, assim, não é um diálogo. né, então não chegou no poder. Eu ia perguntar como é que está, assim, com você junto com seus pares lá. Como está sendo A minha relação com os demais vereadores, Roberto, eu não tenho o que reclamar da forma com que me tratam, da forma com que eu sou recebido e tratado lá. A gente interage muito bem com todo mundo. independente de partido, de Independente, tá, né? independentemente disso, todo mundo sabe que eu tenho as minhas divergências políticas com relação a alguns posicionamentos que a Câmara tomou, isso é público e notório, mas para mim acabou a sessão ali, acabou o ponto, a gente tem que ter a maturidade de entender que a gente está ali para cada um defender a sua causa. Mas é muito É difícil. difícil, é difícil. É muito Mas assim, eu difícil. tenho uma relação tranquila com Felizmente. ele, todos os vereadores praticamente.
me procuraram, me mandaram mensagem, inclusive os que eu tenho as minhas divergências políticas, não pessoais, mas políticas, para se solidarizar comigo com relação ao que o acidente do meu menino, do meu filho. Sim, Neto. Então, assim, a minha relação é tranquila com eles. Agora, assim, eu não tenho alinhamento político e ideológico com a grande parte ali. Tanto é que eu tive requerimentos rejeitados. Né? Até hoje, desde o início dessa nova legislatura, eu fui o único vereador que teve requerimento rejeitado. Então, assim, eu solicitei a convocação da secretária de Educação, foi rejeitado. Eu pedi. E é uma coisa, por que rejeitar Mas só foi é, rejeitado e não chegaram, não houve justificativa. Porque, da mesma forma, Roberto, eu também não chego lá para. Quando eu vou apresentar um requerimento, eu não saio chamo o vereador A, B ou C, para dizer, vou apresentar isso, me ajude, nossa, vote a favor. não, Porque assim, você eu tá, estou apresentando uma coisa que é um direito meu, é. que está representando, porque eu faço a minha pauta, Roberto. As pessoas me fazem denúncias ao longo de toda a semana. Eu pinço algumas e formo a minha pauta, Você tem algum canal na Câmara ou as pessoas vão diretamente a diretamente você? comigo. Certo. E eu formo a minha pauta, formulo a minha pauta. Então, assim, a minha pauta é de interesse da população, ela é formada pelo povo. Ah, O que eu peço ali não sai, nem tudo sai da minha cabeça. O que eu apresento na Câmara sai da vontade do povo. ah. Porque o meu mandato está lá para isso. Sejam quantos mandatos forem. Se forem 4 anos, eu vou passar 4 anos atendendo a o que o povo me pedir. Então, assim, eu não costumo chegar e dizer, rapaz, eu vou apresentar um requerimento para convocar a secretária, me ajude, vamos aprovar. Ah, Porque todo mundo sabe os problemas que estavam acontecendo. Eu apresento um requerimento referente à questão de saúde. Todo mundo sabe o caso que está a saúde de Palmeira. Toda semana, Roberta, mães mães atípicas, e tem elas, até toda semana eu recebo mensagens de mães atípicas pedindo socorro, que não tem risperidona na farmácia central. é uma medicação, é? É para acalmar, tranquilizar as crianças, porque algumas em crise ficam extremamente agressivas. Então, assim, é um remédio de uso contínuo. Entendi. Então, assim, falta, e toda hora eu recebo, são fraldas. No CAD, a questão dos diabéticos, mesma coisa. Então, assim, eu quero tentar ajudar a buscar soluções para isso. Tanto que eu propus a volta dessas marcações e da distribuição dos remédios para os postos de saúde. Porque a minha função ali, o que eu quero, na verdade, é ajudar. Mas a partir do momento que eu tenho alguns requerimentos rejeitados, tudo, fica um pouco mais difícil, mas não me inviabiliza. Mas a minha relação com os demais vereadores, pessoalmente, eles me tratam super bem, a gente É, se relaciona bem, eu com eles. Começa a sessão, aí cada um tem a sua ideologia, é. cada um tem o seu lado, eu respeito a opinião de cada um, tá? Eles também buscam me respeitar, mas todo mundo ali é adulto. É. A gente não precisa estar todo mundo concordando um com o outro. Tem que ter debates, tem. Eu vou sempre debater defendendo a minha ideia Ah, e eles debatam defendendo a deles, qual for, qual ideia for. Gostaria muito que a maioria tivesse alinhado com a minha ideologia. é. Para mim seria ótimo, É. mas não é a realidade. Aí o que é que eu vou fazer? Vou ficar em casa lamentando e chorando? Não, vou continuar apresentando requerimento, vou continuar cobrando e aprovando ou não, vou continuar fazendo o meu papel. Agora, daqui a pouco, eu vou estar não cobrando apenas na Câmara, vou estar cobrando na Justiça e no Ministério Público. Ô, Neto, além de você, de oposição, é como você já disse, né, anteriormente, não é oposição de política, agora é oposição você está em outra situação, mas continua cobrando, né? Você e tinha outras duas pessoas que estão ainda em oposição, só você agora? Porque assim, o tempo vai passando e essas pessoas às vezes se alinham, né? Com o executivo e tal, aquela coisa. Aí tá só você de oposição, declaradamente oposição Roberta, à eu não, gestora. assim, para mim, eu não tenho como falar da situação. Eu digo porque às vezes no Não, discurso, perfeito, numa perfeito. posição, né? Eu, Você eu, percebe quando a é, pessoa já eu, está alinhada com outra, ou quando ainda continua mais enfático nas cobranças. o que eu tenho dito, e eu disse inclusive hoje, que eu fui perguntado na rua, essa mesma questão, inclusive vindo para cá.
Ah, Eu fui parado lá para conversar com o pessoal lá na Ribeira. Aí o pessoal disse, Neto, se você ficar só lá com a oposição, aí eu disse, continuo do mesmo jeito. Para mim não importa. Assim, é como eu disse, preferia que todo mundo fosse alinhado ideologicamente comigo. Mas não sendo, isso não vai abalar a forma que eu vou atuar. Eu vou continuar atuando da mesma forma. Porque se eu tenho um grupo ideologicamente alinhado comigo, fica mais fácil, fica. Porque questão de aprovação. eu vou propor e essas pessoas vão me dar sustentação, por exemplo, para Bom, aprovar os requerimentos ou não. é. Mas não vão ser sempre analisando coisas que eu estou propondo. É. Então, de toda forma, tendo grupo de pessoas alinhadas comigo ou não, eu vou continuar propondo. E se a prefeitura não quiser me responder por bem, ela vai me responder na justiça. É. Mas vai responder. É. Vai responder. É porque, assim, como eu estava dizendo, às vezes você vê pela atitude da pessoa, até nos discursos mesmo, né? Que às vezes você, né, eu digo que isso é uma praxe já de anteriores. Às vezes você vem com um discurso que eu não vejo isso em você. Eu, Roberto, não vejo isso em você, aquela coisa muito enfática, muito sei o quê, que faz isso, que faz, acontece, que vai para o céu com as estrelas, tudo tal. E depois fica um silêncio, né? Aquela ausência daquela coisa. Rapaz, cadê? Você vê que, como dizia minha avó, nada de mais presta. É, todo excesso é ruim, Não né? é verdade? É, Toda essa. Enfim, aí você pega e você muda, você analisa, vai pegando assim as atitudes de um e de outro. Eu acredito que você pode, mais na frente, conseguir fazer com que as pessoas, com os seus colegas no caso, comecem a comungar dos seus ideais, porque você consegue passar e convencer, no seu discurso, apesar de ter a falinha mansinha, mas você prende a atenção até mais de que quando a pessoa está, né, gritando aquela coisa toda. E se ficar só inicialmente, agora não tem problema, porque é como você não disse, tem nenhum. não é? Agora, por falar nisso, E nunca vou estar só, né? você tá com a população, né? É, Porque quem a for, pessoa. vai ter gente que gosta, vai ter que não gosta, não É, tem como agradar a é. todos. Mas o que todo mundo pode ter certeza é que do Elenildo Ribeiro Neto, vocês não vão ver essa mudança de postura de uma hora para outra. Radical, né? Assim, né? Não tem a mínima É, possibilidade. Eu não vou. Pelo contrário, Roberto. O meu mandato a gente está no começo ainda. O meu mandato está só é, começando. é, O que for necessário, à medida é. que as coisas não forem fluindo, que a gente for acionando justiça, Ah, aí as coisas tendem, inclusive, a acelerar os discursos, o tom, mas vocês nunca podem ter certeza disso. Que da forma que o Elenildo está hoje, eu nunca vou mudar e nunca vou mudar o sentido do meu radicalmente. discurso, não vou de forma alguma. Essa certeza a população tem. É. A gente pode, às vezes, assim, começar a concordar e ver com outros olhos, na medida que também o outro muda a atitude. Porque, por exemplo, você pode dizer, rapaz, eu não sei, eu não gosto muito do jeito de Roberto entrevistar. Mas o meu jeito é assim, tudo bem. Aí eu mudo, vou mudando, vou me podando, que a gente quer melhorar, né? Rapaz, a Roberta começou de um jeito, mas agora também não tá tão ruim assim. Não é É verdade? verdade. Eu acho que a gente não é, quando você se taxa muito de sou. Eu acho que a gente tem que ser, assim, ter as nossas convicções, mas também ser aberto, porque a gente não sabe amanhã como é que pode E acontecer. ninguém sabe de tudo, né, Alberto? Eu estou lá para Exatamente. aprender também e a gente tem que evoluir a cada dia. A gente Exatamente. tem que evoluir a cada dia. Então eu estou lá para melhorar, estou lá para aprender também. Então, assim, o que as pessoas podem esperar de mim também é essa evolução. Tanto como pessoa, porque ali é uma escola, né, de vida também, como político. Eu estou no meu primeiro mandato, estou com 36 anos. Então, assim, estou começando, estou apenas começando. Quem tiver incomodado, com fé em Deus, eu tenho um longo caminho pela frente ainda. É, A vai, gente vai, está com no fé. começo, porque o que Palmeiras dos Índios está vendo são apenas 5 meses de Elenildo Neto. É, muito pouco tempo. Isso é muito pouco tempo. Se já tem gente incomodada com 5 meses, ainda tem mais 43 meses pela frente, né? São 48 meses,
4 anos de mandato, então assim, a gente está bem no começo. Tá bem no Está comecinho. bem no começo. Ô, Neto, e falando também da eleição antecipada, teve alguma coisa que eu li, eu não lembro exatamente o que foi, mas que você foi contra e que está acionando. Teve, o que foi que aconteceu? Me conte. Não é pelo, para deixar claro, Alberto, não é pelo resultado da eleição, tá? É pela forma que foi conduzida. Os vereadores foram convocados para uma sessão extraordinária para votar um item da pauta. Salvo engano, na época era a LDO, a leitura apenas da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município. O único item da pauta. Tanto é que alguns vereadores não foram, né? Porque era um único item, ia ser uma pauta muito enxuta, uma sessão rápida. Quando chegamos lá, foi convocada uma sessão extraordinária para se votar a alteração do regimento e a eleição antecipada da Câmara. Então, assim, Roberto, como é que você faz uma eleição para um poder tão importante como é o poder legislativo, a Câmara de Vereadores, sem tornar público? Ali é a casa do povo. Como é que você faz uma eleição? Você convoca a sessão, anuncia que vai ter eleição e dá 5 minutos de intervalo para depois ter a eleição. Como é que tem disputa aí? Quem é que consegue se articular? Quem é que consegue pedir voto em 5 minutos? É verdade. Então, assim, Entendi agora. não teve uma disputa. Agora eu entendi. Não foi dado a nenhum vereador o direito sequer de tentar concorrer, Hum. seja para ganhar, seja para perder. É verdade, porque Mas quando a não gente foi tá na dado disputa, nem o ganha e direito perde. de concorrer, porque você não tinha tempo hábil. Se eu já tivesse uma chapa, talvez em 5 minutos eu não conseguisse escrever o nome de todo mundo, mandar imprimir e pegar as assinaturas. Verdade. Se você dissesse assim, não, eita, Roberto, Bora, Neto, eu vamos tenho agora aqui uma chapa com 6 nomes. bora. Pega aí os dados de todo mundo, me dá seu nome, seu CPF, não sei o que, vamos escrever aqui, imprimir e assinar. Em 5 minutos eu acho que não dava tempo. Imagine para você tentar formar uma chapa. Tu foi fazer Então, assim, como é que você faz uma eleição se você não dá o carreira direito da do fera. outro concorrer? É. Sem contar o seguinte, em dezembro de 2024, o Supremo Tribunal Federal decidiu, por uma ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 7733, do final de 2024, ou seja, bem recente, que esse tipo de antecipação de eleição é inconstitucional, justamente porque ele fere vários princípios. Um deles é a oportunidade e o tempo é Então, vencido, no assim, caso de você é se um tema organizar. decidido já E pelo STF, que é a Suprema Corte, Supremo Tribunal. Então, mais uma vez, não é pelo resultado da eleição, é pela forma. Se eu quisesse concorrer para ter um voto, o meu, sim, por que eu não posso? Tá entendendo? Então, assim, que ganha a eleição, não tem problema. A democracia é isso. Quando você se concorre, você entra para ganhar e para perder. Mas ganhe do jeito certo, né? Ganhe de forma transparente. Como é que se faz a eleição da Câmara de Vereadores sem o povo saber, sem os vereadores saberem o que ia acontecer? Então, assim, é isso que eu não concordo. E por isso que eu digo que eu não, eu tenho minhas diferenças políticas com alguns vereadores, Ô, mas isso Neto, não atrasa o meu e, trabalho, não. e uma coisa também que pode, porque você demonstra conhecimento de leis, de como ir, do que está, e justamente por esse conhecimento, você sabe que não precisa. Você tem o meu, pediu o processo. Você sabe qual o processo a ser, né? Como ele deve andar. Será que não é justamente isso que às vezes as pessoas ficam assim com medo e querem, assim, tipo, deixar meio escanteado, porque não sai, se ele souber disso aqui, aí a gente vai. Você está sentindo isso um pouco ou não? Mas eu acho, sinceramente, que essa questão. Isso lhe ajuda? Isso lhe Não, ajuda com certeza, a porque é o provar? seguinte, eu sou advogado, Ah, não é? Então, assim, e eu, por exemplo, eu estou iniciando a minha carreira agora, minha carreira no meu mandato. Estou como vereador há pouco mais de 4 meses. ah. Ou seja, até hoje, eu nunca precisei de mandato para sobreviver. O que sempre me sustentou a minha e a minha família foi o meu trabalho e o trabalho da minha esposa. Advogado, qual área? Sou especialista em licitações e contratos. Sim. Justamente a parte do direito administrativo também, né? Uhum. Então, assim, o que sempre me sustentou e a minha família,
e os meus filhos foi o meu trabalho e da minha esposa. Né? Então, eu não acredito que esse conhecimento tenha sido o motivo de me deixar fora de alguns debates e algumas reuniões, porque no final das contas, as decisões, eu tendo conhecimento ou não, elas vão ter que ser tomadas e tornadas públicas na Câmara. É. A partir do momento que eu tiver o Só os conhecimento bastidores, né? e Só os não bastidores. concordar, mas o que resolverem em Resolver. bastidores, eles não vai ter que ser colocado na Câmara. No fim, No tem que final, ter a transparência, tem que mostrar, no né? final, se eu não concordar, eu vou solicitar. Se eu não for atendido, eu vou para a justiça. Eu vou, eu não vou ficar só cobrando em tribuna, falando só, não, Roberto. A partir do momento que não me responderem, eu vou procurar os meus direitos como vereador, como cidadão, como advogado. Eu não vou Mas me botar legalmente, nisso, não. você já acionou alguma, já foi acionado, ou você, porque você diz assim, eu vou. Isso. Mas você já teve alguma, você já tomou essa atitude de já acionar e Então, nós aguardar, ou estávamos, a ainda? gente estava com a ação, né, da questão da reeleição da Câmara Hum, e 3 representações ao Ministério Público referente às situações da Prefeitura, que hum, seriam protocoladas ao longo dessa semana agora que passou. hum. Mas que não foram porque eu tive o acidente com meu filho, eu passei a semana toda em Ele Arapiraca. tá bem. Tá bem, já Qual a idade dele? 4 anos. Menino, ó, mata um de coração, viu? Ah, 4 anos. Mas aí já Meu estamos em Deus. casa, bem, e ao longo dessa semana Você que a volta. programação estava para. Porque a gente precisava de algumas documentações ainda que estavam sendo solicitadas, algumas informações para fazer ajustes, para deixar a coisa amarrada. Não ser uma denúncia vazia, ser uma denúncia com provas. Né? Então, já estão prontas. Certamente ao longo dessa semana vão estar sendo protocoladas. Ô, Neto, você disse que as pessoas, elas mandam as denúncias e fazem as solicitações, os pedidos diretamente a você. Eu não lembro qual foi, onde foi que eu vi, ou se foi algum IDENS, enfim, que tem vereador, não sei se lá na Câmara aqui, em Palmeiras, que disponibilizou um canal direto com a população, um número do WhatsApp. Porque tem muita gente, quem vai atrás de você, porque conhece o Helenildo Neto, né? A maioria. Mas também tem outras pessoas que, por estarem ligadas o executivo Eu ou a recebo outro muitas também, aí de às vezes não pessoas quer se ligadas. identificar, tá É, entendendo? E deixando, assim, só uma ideia, deixando aquele número, independente da pessoa ir ou não, por exemplo, eu posso não ter votado no Neto. Eu queria que ele me ajudasse agora, porque talvez o meu vereador não estava, então eu estava perdida, assim, solta, no caso, perdida não, solta. Ou então, e eu posso procurar através daquele número, entendeu? entendi. E a gente fez isso. Não. Só que acabou que não demos a devida ênfase e publicidade, porque no vídeo que eu fiz sobre a questão do recadastramento do Bolsa Família, Hum, eu anunciei um número de WhatsApp. hum, Mas acabou que ele só ficou disponível naquele vídeo. E aí eu vou massificar para ter esse canal. hum, Mas isso não atrapalha as pessoas de me procurarem. hum. Por exemplo, o meu requerimento do PIS/PASEP, que eu fiz as informações do PIS/PASEP, foi uma servidora do município que me passou. Me pediu sigilo e assim foi feito. Ninguém sabe Uhum. quem foi. Foi de autoria, para todos os efeitos, de autoria minha. Exatamente, é. Eu Depois eu... apresentei solicitando informações referente ao reenquadramento dos professores também concursados, que estão esperando há anos um direito que já é direito adquirido e até hoje nada. Também recebi de uma professora concursada, que me pediu por tudo para não se identificar. Os de saúde também vários. Eu recebi um pedido quando a questão da Secretaria de Educação para cobrar algumas providências com relação ao transporte escolar, tanto o municipal quanto o universitário para fora, que a mãe e os alunos pediram para não se identificar, É isso. para porque um dos filhos fazia uso, o mais velho precisa do universitário, pediu para não se identificar, para não, com medo de prejudicarem o que conseguia acesso. Assim, isso não Tem que tem impedido, escolher, isso né? não tinha impedido, ainda não tem impedido as pessoas de me procurar. Eu recebi muita denúncia de pessoas ligadas
a administração, até comissionados e contratados me procuram. Até comissionados e contratados. E que pedem por tudo para eu não identificar, e assim eu faço. Ô, Neto, e assim, quando teu pai esteve prefeito, tu tinha que idade? Meu pai foi prefeito até 2006. 6. Seis? Foi, Isso. foi. Tu tem quanto? Até 2006. Eu 35? tenho 36. Eu sou ruim na matemática. Para que eu faço essas perguntas do Nais? Mas enfim, você Ou era seja, mais jovem. Você vai era fazer mais 10 jovem. anos, eu tinha Não precisa meus, calcular, não. Você era mais novo. Vamos bem mais lá. novo, É. já tem mais, meu pai foi prefeito há, Tem foram, 10, foram, 10, foram 8 8 anos do Júlio do César, Júlio ou seja, são César. 8 anos para trás, eu tinha É, 28 anos, quando isso. ele deixou de ser, Isso, né? exatamente. Quando ele Né? assumiu o primeiro mandato, eu tinha 20. Aí você, como era que tu, a visão que tinha lá da gestão, no caso que você acompanhou, porque por mais que você não estivesse ligado diretamente, mas você ouvia, né, a população e tudo. E o que você trouxe, assim, no caso de lá, e que você enxerga hoje, de bom, de ruim não quero saber não. De ruim, deixa para ir para outro podcast. Mas assim, de bom que você enxergou lá, que você acha que poderia Palmeiras fazer, retomar assim, uma coisa que você ainda, poxa, devia, estava lá, deu certo naquela época, era tão bom que funcionasse aqui. Se você lembra, porque como eu disse, você era muito jovem, Não, né? mas lembro muito. Eu via muito as batalhas, as angústias do meu pai, o tanto de feriado, de datas especiais que a gente passou separado, ele brigando em Brasília, tanto ele quanto minha mãe. Então, assim, a gente acompanhou de perto, né, essa fase. O que eu acho, Roberto, que muito me orgulha da gestão do meu pai, e o que eu acho que está invertido na gestão atual são as prioridades. São as prioridades. O ex-prefeito, Júlio, pegou um volume de dinheiro que talvez Palmeiras não veja mais. Eu acredito Que nisso. talvez Palmeiras dos Ele Índios não teve veja mais. sorte no Então, assim, financeiro. foi uma oportunidade para Palmeiras Foi. Não. que a gente daqui a pouco vai sentir ainda mais do que está sentindo. Porque, por exemplo, esse dinheiro todo entrou durante o período de pandemia, que não foi apenas Palmeiras, todos os municípios receberam, e Palmeiras dos Índios recebeu mais de 100 milhões de reais de uma única vez às custas da venda da nossa água. E nada disso foi investido na infraestrutura da cidade, a questão de melhorias da água da cidade, por exemplo. E hoje está aí, a crise da água em Tá, Palmeiras, a voltou. população É, sofrendo um serviço muito pior, como nunca foi, voltou. Tá. e num preço que a população está pagando, sentido na pele, e no preço financeiro hoje a conta de água está um absurdo. Você paga por um serviço que você não usa. Então, assim, na época do meu pai, para meu pai ser prefeito e fazer os 8 anos de mandato dele, ele precisou fazer gestão. Precisava, porque o recurso era escasso. Tanto que teve problemas de greve, né? Teve aquela greve dos Não lembro como era o professores. relacionamento dele com a Câmara, não lembro. Mas Mas sempre foi tranquila, tranquila. Era que o presidente, eu trabalhava até como presidente na época. Porque meu pai, para administrar, ele Era. precisava fazer gestão. Roberta, meu pai pagou ao longo do mandato dele, me fugiu o número exato aqui, mas ele pagou todo o atrasado dos funcionários que existiam desde lá de trás. Meu pai pagou mais de 30 e tantas folhas atrasadas de outros prefeitos. Pagou Certo. todos os salários durante o mandato dele, ainda pagou o que havia atrasado, desde a época da ex-prefeita Mazé, meu avô, de todo mundo. Ou É. seja, ele pagou as obrigações dele como prefeito e a dos anteriores. Até porque quando você assume com o Agora, ônus e os ônus também, né? isso é um custo alto, não tinha o volume de dinheiro que tem hoje. E mesmo assim, por exemplo, a gestão passada passou 8 anos e trouxe 26, 28 casas através do governo do estado, que inicialmente eram quase 70 lá para o Alto do Cruzeiro. Meu pai foi praticamente 2.000 casas naquela época. Então, assim, e hoje as prioridades de Palmeiras estão invertidas. O povo não é mais prioridade. O povo não é mais a prioridade. Se o povo hoje de Palmeiras fosse a prioridade da gestão,
A saúde não estava como está, o transporte escolar não estava como está, central de marcação não estava como está. A prioridade é outra, são outras. Só não é o povo. E isso eu lamento muito e vou batalhar, e vou cobrar. Porque enquanto eles esquecerem do povo, eu vou estar lá dando voz a quem está precisando e a quem está sofrendo. Que a gente não pode viver de 4, 5 dias, 6 de alegria no ano de festa e passar o restante do ano sofrendo. Dá para fazer os dois. É É só isso. querer. Não precisa escolher um no Neto, outro, não. É só saber onde usar dinheiro. É só saber onde usar o dinheiro e fazer o dinheiro para o povo. Fazer o dinheiro para o povo, não só para alguns. Eita, Neto, que a gente conversou, já perdi até a hora É. aqui, né? Começou já tá do tempo, porque Fazendo jus ao podcast. Vamos começar, né? É porque quando você vê, né, a gente vai conversando e vai conversando, e vai perdendo a noção. E quando é agradável, né, isso é maravilhoso de entrevistar, porque você vê, eu faço uma pergunta e você já se solta. Eu acho tão bom que eu fico só escutando, acho arretado. Até tomar água. Tomar água, né? Aí, assim, Neto, eu queria deixar esse tempinho agora para a gente finalizar, no caso, né? Você finalizar. Caso não tenha alguma coisa que eu não tenha perguntado, que você queira fazer essa consideração final. O momento é agora. E vou deixar você falar, depois eu me despeço. Só agradecer mais uma vez a você a oportunidade. Não vai explanar mais nada? Estou à disposição, sempre que você precisar. Sim, meu E filho. dizer à população de Palmeira, como eu falei anteriormente, o trabalho do vereador Helenildo Neto está começando, está apenas começando, e vocês tenham a certeza que se ele mudar em alguma coisa, vai ser mudar para melhor, porque foram pouco mais de 100 dias de trabalho até agora, 2 projetos de lei aprovados, a gente garantindo o transporte, e vamos cobrar para que o município cumpra a lei de minha autoria, para fornecer transporte, pegar as mães, os pais de família de crianças atípicas em casa e levar para as consultas, exames, perícias, tudo que for necessário. Nós aprovamos essa lei e agora vamos lutar para que ela seja cumprida. Nós aprovamos uma lei proibindo qualquer pessoa condenada por homicídio, por matar alguém, por bater em mulher, bater em criança, bater em idoso. Quem mata dirigindo embriagado no volante, qualquer pessoa dessa condenada não pode assumir nenhum cargo na prefeitura, seja contratado, comissionado, da natureza que for. A gente tem que fazer cumprir. A gente tem lutado pelos direitos dos servidores, por quem está sofrendo com a saúde de Palmeira, quem está sofrendo com a educação de Palmeira, e a gente tem defendido a população. Se a gente está nessa luta, é porque o povo nos colocou lá e eu vou honrar cada voto de confiança. Vocês tenham certeza que o vereador Helenildo vai continuar com essa postura e, como eu disse, se mudar, a gente muda para melhor. Sozinho, eu não vou estar nunca. Eu posso estar lá como único vereador de oposição. Isso não me incomoda. Isso não me desanima. Pelo contrário, porque eu sei que independente de qualquer coisa, eu estou lá como vereador, mas eu não estou lá para fazer amizade com ninguém. Eu estou lá para fazer o meu papel. Eu não estou lá para ser um vereador amigo dos outros vereadores. Se for, ótimo. Se não for, eu prefiro a amizade do povo à amizade dos outros. Perfeito. Parabéns. Helenildo Neto, muito obrigada por você ter aceitado, né? Mais uma vez eu quero agradecer a sua presença. Volte sempre, né? Basta convidar. Vamos depois ver se tiver outras propostas. Vou deixar você trabalhar mais um pouquinho. Deixar você trabalhar mais um pouquinho. Vamos depois marcar outras e outras, e quantas conversas forem necessárias, porque o espaço está aberto. E você traga, porque aqui é um canal também que tá as pessoas para você falar, né? Não só Palmeira dos Índios, que a gente está se expandindo, viu? Inclusive, estou fazendo as gravações do Vamos Conversar em Maceió. Coisa boa. Vai estar de primeira mão, não tinha dito ainda. Vai estar de primeira mão para você. Você de Maceió, acompanha o Vamos Conversar. É isso, querido. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Roberto, mais uma vez e me convido a participar quantas vezes forem necessárias. Okay. Muito obrigado e parabéns, viu,
pelo programa, pelo podcast. Parabéns pela forma que você faz todo mundo que está aqui se sentir. Porque o tempo acaba ficando curto porque a gente chega aqui, fica totalmente à vontade. Ai, que coisa boa. Totalmente à vontade. Então, assim, parabéns, Que bom. viu, por tudo. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, né? Obrigada por todos vocês que nos acompanharam até o final dessa conversa maravilhosa. E, ó, segue o canal, deixa o like, compartilha, compartilha, compartilha bem muito com todo mundo, viu? Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau.